Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Isadora Santini, tenho 27 anos e até algumas semanas atrás, minha vida era um constante lembrete do que significa nascer pobre e invisível. Cresci na periferia de São Paulo, filha de uma costureira exausta e um pai que nos abandonou antes mesmo de eu aprender a falar. Minha mãe, Dona Lúcia, sempre fez o impossível para colocar comida na mesa. E meu irmão mais novo, Tiago, vive em hospitais desde que nasceu com um problema no coração. A vida nunca foi justa com a gente. Foi numa dessas noites, enquanto chorava em silêncio no banheiro de um restaurante onde eu trabalhava como garçonete, que ele apareceu. Um homem elegante, de terno escuro, olhos tão negros quanto o fundo do oceano. Chamou-se de Elian, mas eu sabia que não era humano. Eu posso te dar tudo, Isadora: riqueza, fama, amor. Ele disse com um sorriso que parecia cortado à navalha. E o que você quer em troca? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Apenas um pequeno compromisso futuro, um sacrifício. Quando chegar a hora, você saberá. Assinei com sangue. 3 semanas depois, eu estava noiva de Leonardo Alencar, herdeiro de um império da construção civil e bilionário discreto. Um homem bonito, educado e aparentemente apaixonado por mim desde o momento em que nos cruzamos numa festa. Uma festa para a qual, aliás, eu nunca fui convidada, mas acabei aparecendo, por vontade de Elian. Minha família agora morava numa mansão em Alphaville. Tiago tinha acesso aos melhores médicos do país. Minha mãe sorria como nunca, mas toda noite, quando a casa dorme e eu encaro meu reflexo no espelho do banheiro, ainda ouço a voz de Elian sussurrando: "Está gostando da sua nova vida, Isadora? Aproveite, porque tudo tem um preço e o relógio já começou a contar." Confesso, me acostumei rápido com o luxo. Os jantares em lugares que eu só conhecia pelas novelas, as roupas assinadas, os flashes dos fotógrafos, a vida de conto de fadas que sempre imaginei, tudo isso virou meu cotidiano. E acima de tudo, Leonardo. Ele era gentil, doce e atencioso. Me tratava como se eu fosse feita de porcelana rara. Nunca desconfiou que por trás do meu sorriso havia um pacto escuro e podre, como um fruto estragado. "Você é tudo que eu sempre quis, Isa." Ele me dizia, abraçado a mim nas varandas absurdas do nosso triplex na Vila Nova Conceição. "E você é mais do que eu jamais poderia sonhar", eu respondia. E não era mentira. A imprensa me chamava de a Cinderela da vida real. Meus seguidores nas redes sociais dispararam. Me tornei influenciadora, modelo ocasional e, para muitos, um exemplo de superação. Mas ninguém sabia o que acontecia às 3 da manhã. Sempre às 3. A hora em que Elian aparecia. Ele não batia, ele não chamava. Simplesmente surgia, às vezes no canto do quarto, às vezes refletido no espelho, outras no sussurro do vento no corredor. "Está feliz, Isadora?" Ele perguntou certa noite, enquanto eu acariciava as pétalas de um buquê de rosas que Leonardo me dera. "Estou, muito." "E a culpa?" "Está aprendendo a ignorá-la bem. Isso é admirável." A culpa. Minha mãe estava vivendo como uma rainha, mas andava mais cansada, mais pálida. Meu irmão estava melhor, mas havia noites em que ele dizia ver sombras no quarto.
sombras que sussurravam meu nome. Tentei afastar os pensamentos. Afinal, nada havia acontecido de errado ainda. Nenhuma cobrança, nenhuma exigência. Talvez fosse só paranoia. Talvez o pacto não fosse tão horrível quanto parecia. Mas então, Elian me encarou diretamente e disse: aproveite sua noite de noivado, Isadora. A próxima etapa começa amanhã. E desapareceu. Acordei com um gosto metálico na boca e o pressentimento de que algo havia mudado. A luz da manhã entrava pelas janelas enormes do quarto, mas ao invés de me sentir segura, senti um arrepio gelado na espinha. Era o dia seguinte à festa de noivado. Leonardo dormia ao meu lado, sereno, como se o mundo fosse perfeito. Mas eu sabia que não era. Meu celular vibrou. Uma mensagem sem número. Está na hora. Venha sozinha. Endereço: um galpão abandonado na Zona Leste. Tentei ignorar. Apaguei. Mas 10 minutos depois, outra mensagem chegou. Se você não vier, alguém da sua família vem no seu lugar. Vesti uma roupa simples, coloquei um boné e saí sem avisar ninguém. O lugar era exatamente como imaginei. Sujo, esquecido. O portão rangeu quando empurrei. Lá dentro, entre pilares de concreto rachado, estava ele, Elian. De terno branco dessa vez, o sorriso tão falso quanto um espelho quebrado. Chegou rápido. Achei que hesitaria. O que você quer? Um pequeno favor. Uma prova de lealdade. Atrás dele, uma mulher apareceu. Ou melhor, foi empurrada por 2 homens de olhos completamente pretos. Ela tremia. Não devia ter mais de 20 anos. Essa moça aqui, disse Elian, como quem apresenta um prato. É a secretária de um empresário rival de Leonardo. Ela descobriu coisas que podem prejudicar seu noivo. Eu não posso... Tentei argumentar, mas ele me cortou. Você não precisa matá-la. Só entregue este envelope a um contato nosso. O conteúdo vai garantir que ela desapareça da vida dele para sempre. Entendeu? Nenhuma morte direta. Ainda. Peguei o envelope com dedos trêmulos. Me senti suja, mas entreguei. Horas depois, vi a notícia. A moça havia sido presa por fraude e associação criminosa. Não sei se era verdade, e honestamente não tive coragem de procurar mais. Leonardo me beijou naquela noite como se eu tivesse salvado o mundo. Minha mãe me ligou dizendo que Tiago dormira bem como nunca antes. Mas enquanto sorria para todos, dentro de mim eu gritava, porque agora eu sabia, o pacto era real e estava só começando. Não dormi naquela noite, fiquei sentada no banheiro olhando para as mãos. Elas estavam limpas, perfumadas, com as unhas feitas por uma manicure francesa que me atendia em casa. Mas eu sabia o que havia nelas. Sangue. Talvez não direto, talvez não visível. Mas eu sabia. Elian havia me usado. E eu havia permitido. Na manhã seguinte, Leonardo queria celebrar. A concorrência perdeu uma peça-chave, amor. Você me dá sorte. Sorte, repeti, como se a palavra tivesse gosto de ferrugem. Meu celular não tocava mais com ameaças, mas eu sabia que era só uma pausa. Um descanso entre os próximos pedidos. Minha mãe me ligou. Isa, você está bem? Claro, mãe. Por quê? Sonhei com você, numa sala escura, chorando, e tinha um homem com olhos de carvão. Ele sorria, mas não era um sorriso bom. O sangue gelou. Foi só um pesadelo, mãe. Tá tudo bem. Mentira. Nos dias seguintes, comecei a ver coisas, reflexos que não batiam com a realidade, sombras nos cantos do quarto, vozes na madrugada chamando meu nome. Acordei certa noite com Leonardo dormindo profundamente ao meu lado e na poltrona ao canto do quarto, lá estava Elian, como se fosse parte da mobília, como se sempre tivesse estado ali. Você está indo bem, Isadora, mas não se iluda, isso aqui não é amor. É contrato. Porque está me assombrando. Estou apenas cobrando o que você ofereceu. Não quer que sua mãe volte a costurar e seu irmão morra numa fila de espera, quer?
Meu estômago revirou. O que vem agora? Perguntei. Paciência, minha querida. O próximo pedido será maior. Mas lembre-se, cada escolha tem um preço. E o seu desconto de felicidade já está acabando. Ele desapareceu como sempre. Mas a angústia permaneceu. E naquela madrugada, quando fui ao quarto de hóspedes para pegar um remédio para dormir, encontrei minha mãe sentada na cama, olhos arregalados, encarando o nada. Mãe, eu o vi, o homem dos olhos pretos. Como assim, você viu ele, mãe? Perguntei, tentando manter a calma, mesmo com o coração socando minhas costelas por dentro. Ele estava aqui, no quarto, sentado naquela poltrona, me olhando, não disse nada. Mas eu senti que ele me conhecia, que me esperava. Minha mãe sempre foi sensível a coisas que ninguém mais via. Desde criança, ela dizia sentir presenças, sonhar com o futuro. Eu costumava rir disso, até Elian. Ela me olhou como se tivesse acordado de um pesadelo. Tem algo errado com essa casa, Isadora. Com essa vida. Ela está começando a sentir. Tentei disfarçar. Dizer que era o estresse, os remédios, a mudança repentina. Mas a verdade é que o véu entre o mundo dela e o meu está começando a rasgar. E eu sei que é culpa minha. Na manhã seguinte, encontrei uma caixa na minha cama, sem remetente. Dentro havia apenas uma foto impressa. Era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos, andando com sacolas de mercado. Uma anotação embaixo. Próxima. Atrás da foto, um número de telefone e uma nova mensagem. Faça com que ela perca tudo. A humilhação é parte da dívida. Tentei recusar. Peguei a foto, rasguei em pedaços, queimei. Mas na tarde daquele mesmo dia, recebi outra notificação no celular. Rasgar não muda nada. A contagem começou. Você tem 48 horas. Voltei para casa como quem volta para uma cela. Leonardo me esperava com um sorriso e taças de vinho. Estão falando de você na Forbes, sabia? Sabia, respondi, forçando o sorriso mais convincente que pude. Na sala, Tiago brincava com um jogo novo. Ele me olhou e disse baixinho, aquele homem voltou, o de terno. Ele disse que você está mentindo pra gente. Parei. Você ouviu? Eu vejo quando você mente, mana. Ele aparece no reflexo da televisão. Senti o mundo girar. Elian não está mais apenas me observando. Ele está infiltrado na minha família e agora eles estão vendo também. Naquela noite, tranquei a porta do banheiro, sentei no chão e chorei. Não pelas mentiras, mas porque eu sabia o que precisava fazer com aquela mulher da foto. E porque eu também sabia que cada escolha me aproximava de algo que eu não teria como impedir. Elian apareceu no espelho do banheiro. Está difícil, não é? Mas pense no quanto já ganhou. Está disposta a perder tudo por causa de uma velha desconhecida? Não respondi, mas no fundo eu já sabia minha resposta. E ela me enojava. As horas correram como lâminas afiadas contra minha pele. A cada tique do relógio, eu sentia o tempo escorrendo. 48 horas. Tentei ignorar. Tentei fingir que não tinha recebido nada, mas no dia seguinte, outra foto apareceu na minha cama. Dessa vez, era minha mãe, dormindo no sofá. A mensagem era clara, ou ela ou a outra. Escolha. Descobri o nome da mulher da primeira foto. Ângela Ribeiro, viúva, aposentada, vivia com a pensão do marido. Pesquisei sua vida e soube que morava sozinha num pequeno apartamento em São Bernardo. Peguei o carro e fui até lá. Eu não tinha certeza do que faria, só sabia que precisava tirar ela do caminho. Talvez eu pudesse apenas plantar alguma evidência, dar uma dica falsa à polícia. Nada definitivo, nada cruel. Mas quando cheguei lá, Elian já me esperava na escada do prédio. A dúvida te destrói, Isadora, mas a hesitação também cobra seu preço. Eu não posso destruir alguém inocente. E você acha que sua mãe é culpada? Que seu irmão merece morrer? Ele sorriu.
e então me entregou uma pasta. Dentro disso está tudo o que você precisa: contas em atraso, documentos manipulados, uma denúncia anônima bem escrita. Ela será acusada de roubo e fraude em pouco tempo. E depois você volta para sua vida perfeita. Até o próximo favor. Subi até o apartamento de Ângela. Ela me recebeu com desconfiança, mas com gentileza. Você é do prédio? Não, sou jornalista. Estamos fazendo uma matéria sobre aposentados e... Eu parei. Ela sorriu com ternura. Ah, não tenho muita história. Só uma vida simples. Mas pode entrar se quiser um café. Ela era doce, tão humana. Foi ali que entendi o que Elian queria de verdade. Não era sobre poder. Era sobre matar a parte de mim que ainda se importava. Saí dali aos prantos, mas deixei a pasta na portaria, com um bilhete anônimo. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Ângela Ribeiro foi presa preventivamente sob suspeita de falsificação de documentos para receber 2 pensões. A TV mostrou seu rosto, a mesma que me ofereceu café com mãos trêmulas. Naquela noite, Leonardo me levou para jantar num restaurante francês. Você está ainda mais linda hoje. Obrigada, respondi, sentindo o veneno atrás da minha língua. Minha mãe me mandou uma mensagem. Sonhei com sangue na sua boca. Você está bem? Não respondi. Porque naquela noite, eu percebi que já não sabia quem eu era. E que talvez essa fosse exatamente a intenção do pacto. Na manhã seguinte, evitei todos os espelhos da casa. Não por medo de Elian, mas por medo de mim mesma. Eu estava começando a não me reconhecer. A Isadora que sorri para as câmeras, que segura a mão do marido com carinho, que agradece aos seguidores por cada like, era uma mentira bem ensaiada. A verdadeira estava se desintegrando por dentro, mas os outros estavam começando a perceber. Minha mãe me olhou com olhos aflitos durante o café da manhã. Tem alguma coisa errada com você, filha? Tô cansada só, mãe. Não, não é cansaço. É outra coisa. Você tá vazia. As palavras dela me cortaram como faca. Você acredita que ainda tem alma, Isa? Ela perguntou como se falasse com uma criança perdida. Que tipo de pergunta é essa? Uma mãe sabe quando está perdendo um filho para o escuro, e o escuro já levou seu olhar. Fiquei em silêncio. Tiago entrou na sala, distraído, jogando no tablet. Ele parou, me olhou e disse: aquele homem falou comigo de novo. Disse que você já não tem reflexo. O chão pareceu sumir. Corri até o banheiro mais próximo e encarei o espelho. Lá estava eu. Mas algo estava errado. Meu reflexo sorria, sozinho, antes que eu sorrisse. Dei um passo para trás. O reflexo ficou parado, me encarando, até piscar, 2 vezes. E eu não pisquei de volta. Mais tarde, naquele dia, Leonardo me chamou no escritório da casa. Isa, tá tudo bem com você? Por quê? Não sei. Você tá distante. E... hoje cedo, a segurança disse que você ficou encarando o espelho do corredor por mais de 20 minutos, sem se mover. Eu nem lembrava disso. Talvez você precise descansar um pouco, ou falar com alguém. Eu estou bem, amor, só esgotada. Você tem certeza de que isso é só cansaço? Ele perguntou com um olhar que começava a trocar o amor pela dúvida. À noite, Elian apareceu sentado à beira da minha cama. Sabe o que é pior do que quebrar uma alma, Isadora? O quê? Sussurrei. É deixá-la rachada e continuar sorrindo como se ela ainda estivesse inteira. Ele levantou, arrumou o colarinho do próprio terno e disse: está chegando a hora de um novo favor, um especial. E você vai odiar esse. O que você quer agora? Ele sorriu. Eu quero algo que você ama. Então ele desapareceu. E naquela noite, Tiago começou a ter convulsões do nada. O grito da minha mãe cortou a madrugada como uma navalha.
Corri pelo corredor e encontrei Tiago no chão, com o corpo arqueado, os olhos revirados e espuma escorrendo pela boca. Tiago, ele tá tendo um ataque! Meu Deus, Isadora, chama uma ambulância! Minha mãe gritava, ajoelhada, segurando o filho como se quisesse impedir o corpo dele de escapar. Eu liguei. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. No hospital, depois de estabilizarem Tiago, os médicos disseram que foi uma convulsão repentina. Mas ele não tinha histórico de epilepsia, nenhuma explicação, nenhum motivo. Pode ter sido o estresse, a mudança, mas vamos investigar, disse o médico com aquela voz neutra que só aumenta o medo. Mas eu sabia, não foi estresse, foi Eliane. Sozinha naquela noite, no banheiro do hospital, ele apareceu. Você disse que queria deixar sua família rica, protegida, feliz. Lembra? Você prometeu que eles estariam bem. E estavam, até você hesitar, até começar a fingir arrependimento, a tentar lutar contra o acordo. Ele é só uma criança, gritei. E você é só um contrato ambulante. Um capricho temporário com um prazo de validade curto. Fechei os olhos, chorei em silêncio, mas então ele disse: quer salvar seu irmão? Há uma maneira, mas vai custar mais do que você imagina. O quê? O que você quer agora? Eu quero algo vivo, algo puro, um coração que ainda não foi tocado pela mentira, engolir seco. Você está falando de uma criança? Não exatamente. Mas o tipo de sacrifício que purifica um erro precisa sujar outra alma no lugar. Quem? Eliane sorriu. Você vai saber. Amanhã, às 3 da manhã. Como sempre, voltei para casa sem respostas. Minha mãe estava pálida, exausta. Mas algo no olhar dela mudou. Você tem alguma coisa a ver com isso, Isa? Ela perguntou com a voz quase sumindo. Claro que não. Porque, antes de acontecer, Tiago sussurrou seu nome. Ele disse: a Isa deixou ele entrar. Me calei. Virei o rosto. E foi ali que senti pela primeira vez que minha mãe temia a filha que criou. Às 3 da manhã, Eliane apareceu na varanda e me entregou uma foto. A foto de uma garotinha, não mais de 8 anos. Quem é ela? Não importa, está com uma doença terminal, sofrendo. Você pode poupá-la disso. Apenas entregue esta caixa aos pais dela amanhã. Confie em mim. O que tem na caixa? Paz. O que tem de verdade? Escolha não saber. É mais fácil assim. Fiquei ali, parada. A caixa parecia pulsar nas minhas mãos. Meu irmão podia morrer. Minha mãe já não me reconhecia. E o preço da salvação era sempre a destruição de alguém. Segurei a caixa como se ela queimasse. Ela era pequena, de madeira escura, com entalhes antigos. Pesava mais do que deveria. Como se carregasse dentro algo que o mundo não devia tocar. Passei horas olhando para ela. Horas pensando na menininha da foto, deitada num hospital qualquer. Talvez assistindo desenhos ou segurando a mão da mãe. Inocente, doente, mas viva. Ao amanhecer, recebi o endereço. Os pais da menina moravam numa casa simples, a poucos bairros dali. O nome dela era Clara. O bilhete dizia: entregue a caixa, deixe-a na varanda, não bata, não toque a campainha. Simples, indolor. E se eu recusasse? Lembrei de Tiago no chão, convulsionando, espuma na boca. Lembrei dos olhos da minha mãe cheios de medo. Lembrei de mim mesma, com o reflexo sorrindo sozinho. Você já passou da linha, Isadora. Só está tentando salvar o que ainda respira. No caminho até a casa, cada farol vermelho parecia uma chance de desistir. Mas eu continuei, até parar diante da casa. Era humilde, com brinquedos espalhados no jardim e um varal cheio de roupas infantis. Eu desci. O céu ainda escuro. O silêncio da rua era um aviso. Subi os 2 degraus da varanda, segurei a caixa com as 2 mãos. E antes de deixá-la no chão, ouvi: Mamãe,
Tem alguém lá fora? A voz de Clara. Ela estava acordada, do outro lado da porta. Congelada, senti um arrepio subir pelas costas. É só o vento, filha. Volta a dormir, respondeu a mãe lá dentro. Fechei os olhos e larguei a caixa. Mas antes que eu pudesse descer os degraus e voltar para o carro, a porta se abriu e Clara me viu. Uma garotinha de olhos grandes e cabelos presos em tranças. Ela sorriu. Você é um anjo? Minha avó disse que os anjos aparecem antes da gente melhorar. Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça e fui embora com o gosto amargo da mentira na garganta. Horas depois, recebi uma mensagem. Entrega confirmada. Seu irmão viverá. Elian apareceu no banco do passageiro do meu carro, como sempre. Parabéns, Isadora. Você evoluiu. Agora entende que a dor é uma moeda de troca. O que havia na caixa? Perguntei. Uma liberação. Ela morreu? Dormindo. Sem dor. Sem mais sofrimento. Eu bati nele, com as mãos, com os punhos. Chorei, gritei. Mas ele apenas ria e disse: o que te assusta não é o que você fez. É saber que faria de novo. Voltei para casa e encontrei Tiago já acordado. Ele sorriu fraco. Sonhei com você, Isa. Você estava cheia de luz. Minha mãe me abraçou, emocionada. Ele melhorou, de repente, como se nunca tivesse acontecido nada. Fiquei em silêncio, segurando o menino nos braços. Tinha funcionado, mas a que custo? Naquela noite, olhei no espelho e vi algo novo. Meus olhos estavam diferentes, mais escuros, menos meus. E o reflexo não sorriu. Ele me observava com piedade, como se soubesse que, a partir daqui, não haveria mais volta. Depois da morte de Clara, o tempo parou de ter significado. Tiago estava bem. Corria pela casa, ria com minha mãe, jogava videogame. Como se nada tivesse acontecido. Como se a morte de uma menina inocente tivesse sido só uma coincidência distante. Mas eu sabia. Cada passo que eu dava agora era como caminhar em um chão de vidro fino sobre um abismo. E eu podia sentir. Estava começando a trincar. Leonardo mudou comigo. Nos últimos dias passou a observar mais, demorar nos abraços, fingir que lia os e-mails, mas na verdade olhava para mim como se esperasse alguma confissão involuntária. Na quarta-feira ele disse: o segurança me mostrou as imagens da câmera da frente. Você saiu de madrugada, 3 da manhã. Por quê? Meu estômago afundou. Insônia. Queria dirigir um pouco, clarear a cabeça. Ele apenas assentiu. Mas seu olhar dizia mentira. Na noite seguinte, acordei com vozes baixas no andar de baixo. Desci descalça e encontrei Leonardo conversando com minha mãe na cozinha. Eles pararam quando me viram. Sorrisos falsos, vozes altas, fingimento. Eles estavam falando de mim. Eles sabiam. Na sexta-feira recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Sem assinatura. Apenas 3 palavras. Ele está aqui. Fui até o quarto de Tiago correndo. Ele dormia. Mas a janela estava aberta. E o vento frio soprava de dentro para fora. Fechei, tranquei. Voltei ao meu quarto com o coração disparado. Elian me esperava sentado na poltrona. As rachaduras estão se abrindo. Eles estão desconfiando. Sim, mas isso faz parte. Eles precisam ver. Precisam saber quem você se tornou. E quando souberem, será a hora da última fase. Mais tarde, Leonardo me chamou para conversar. Fomos até o jardim. A noite estava silenciosa demais. Isa, o que foi? Eu te amo, mas você está escondendo alguma coisa. E eu fui atrás. Meus olhos congelaram. Atrás do quê? Ele me entregou um envelope. Fotos, minhas fotos, entregando a caixa, estacionando na casa da família de Clara. Eu paguei um detetive, não porque quis, mas porque comecei a ter medo. Você não entende, tentei dizer com a voz falha.
Então me faz entender, porque eu não sei mais quem você é. Silêncio. Por dentro algo gritou, mas minha boca não conseguiu formar palavras. Então ele disse: Isadora, você fez algum pacto? Eu o encarei, surpresa. A pergunta veio crua, direta, como se ele já soubesse, como se apenas quisesse ouvir da minha boca. Quem te disse isso? Sua mãe. Ela viu algo, e Tiago também. Eles têm medo, e eu também estou começando a ter. Meu mundo desabou ali, não porque ele descobriu, mas porque agora todos sabiam. E Eliane sorriu no reflexo da janela. A casa estava mergulhada em silêncio, mas era o tipo de silêncio pesado, aquele que precede a tempestade. Leonardo dormia no quarto de hóspedes. Tiago evitava me olhar nos olhos. Minha mãe passava os dias em oração, murmurando versículos, acendendo velas, como se tentasse empurrar o mal para fora com fé. Mas era tarde. Eliane estava em tudo agora. Naquela noite, fui chamada até o jardim pelos latidos do cachorro, mas ele não estava latindo para o portão, estava latindo para mim, para o lugar onde eu estava parada. Vai começar, sussurrou uma voz atrás de mim. Eliane apareceu, surgindo da sombra do carvalho. De terno escuro, olhos opacos como carvão molhado. Você quebrou o pacto, Isadora. Eu cumpri tudo. Dei tudo o que você pediu, mas mentiu. Tentou enganar os seus, tentou manter os dois mundos. Isso não é permitido. Eu não vou fazer mais nada. Acabou. Não acabou. Ainda falta a última oferenda, aquela que sela o ciclo. Fiquei imóvel. Ele estendeu a mão, e em sua palma havia uma rosa negra, a mesma que apareceu no dia do pacto. Você prometeu dar o que tivesse de mais puro. Não. E agora você sabe, é sua mãe. Gelei. Minha respiração travou. Você vai trazê-la até mim, à meia-noite, no mesmo campo, sozinha. Eu não posso. Então seu irmão voltará a convulsionar, mais forte. Seu marido cairá do 10º andar. Sua casa pegará fogo com todos dentro. Ele me encarou. Você acha que tem escolha, Isadora? Você me pertence. E ela é o seu pagamento final. Voltei para dentro, cambaleando. Minha mãe me esperava sentada no sofá, como se soubesse, como se já tivesse ouvido. Ele falou com você, não foi? Mãe, é por mim, né? Eu chorei. Ela me abraçou. Eu sabia. Eu sempre soube que você tinha feito algo ruim, mas nunca imaginei que fosse tão fundo. Eu queria te proteger, queria salvar a gente. Minha filha, tem coisas que não se trocam, nem por ouro, nem por glória. Ficamos em silêncio. Ela segurou minhas mãos com força. Me leva. Eu arregalei os olhos. O quê? Se é isso que ele quer, me leva. Eu dou a minha alma pela sua, pela de Tiago. Eu não posso fazer isso, mãe. Pode, e vai ter que fazer, porque ele não vai parar. Ela levantou, enxugou as lágrimas e disse: o que uma mãe não faz pelos filhos? Naquela noite, às 23h58, paramos o carro na estrada. Ela usava um lenço no cabelo, como fazia quando era jovem. Ainda há uma chance de sair disso, eu disse. Não há, mas ainda há uma chance de você voltar a ser quem era. À meia-noite ele apareceu. O campo se iluminou por chamas negras que não queimavam o mato. O ar cheirava a enxofre e terra molhada. Minha mãe olhou para mim com ternura, depois deu um passo à frente. Eliane sorriu. E nesse instante, o céu começou a escurecer ainda mais, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O campo estava mergulhado em trevas. O céu, negro como tinta derramada. O ar parado, como se até o tempo tivesse medo de se mover. Minha mãe caminhava em direção a Eliane com passos firmes, serenos, como se não estivesse indo morrer, como se já tivesse ido antes. Você veio por livre vontade? Ele perguntou com um sorriso fino. Vim por amor.
Amor é uma moeda cara, e você está prestes a descobrir o valor real dela. Fiquei paralisada. Elian estendeu a mão e um círculo de chamas negras se abriu ao redor dela. Diga seu nome completo, mulher. Ana Cecília de Albuquerque. E reconhece que oferece sua alma em troca da de Isadora? Minha garganta travou. Mãe, não! Gritei, mas ela apenas me olhou e sorriu. Você é forte, você vai sobreviver a isso. Elian se aproximou dela, mas então algo mudou. O chão estremeceu, as chamas recuaram e Elian, deu um passo para trás. O que você fez? Ele rosnou. Você não é o único compacto aqui, minha mãe disse, firme. Achei que tinha me esquecido de mim, Elian. Meus olhos arregalaram. Mãe, há 30 anos, no mesmo campo, eu também fiz um pacto. O mundo pareceu parar. O quê? Você acha que sua sorte na infância foi acaso? A cura do seu pai, as portas que se abriram, o colégio caro mesmo sem dinheiro, tudo isso fui eu. E fui tola. Achei que tinha escapado. Mas agora vejo, você caiu porque eu cavei. Elian estava furioso. Seu pacto era por uma década. Você me enganou. E agora eu pago, mas não com a alma, com o selo. Ela tirou algo do pescoço, um medalhão antigo de prata escurecida. Dentro dele, uma gota de sangue seco. Dela. Não, Elian gritou. É isso que você queria, não? O pagamento final, o símbolo do fim. Ela esmagou o medalhão entre as mãos. Uma luz forte explodiu no campo. Elian gritou, recuando como um animal ferido. A terra tremeu. As árvores se contorceram. Minha mãe caiu de joelhos, tossindo sangue. Corri até ela. Mãe, eu consegui te dar mais um tempo. Você não pode morrer. Não vou morrer ainda. Mas ele vai voltar. E da próxima vez, vai querer mais. Ela segurou meu rosto. Você precisa parar isso. Precisa se libertar. Como? Encontrando a origem. O primeiro pacto, a raiz, está na nossa família, muito antes de mim. O quê? Ela desmaiou nos meus braços. Elian desapareceu, engolido por sua própria fúria. Mas antes de sumir, deixou uma frase suspensa no ar. O sangue que te gerou foi o sangue que me chamou. Minha mãe dormia desde a noite do ritual. Febre alta, corpo enfraquecido. O médico disse que era um vírus, talvez algo neurológico. Mas eu sabia. Elian a tocou. E isso cobra um preço que medicina nenhuma cura. Naquela madrugada, sentei no sótão da casa da minha avó, abandonada desde sua morte, cercada por baús antigos, caixas de fotos, cartas em envelopes amarelados. A verdade estava ali. Eu podia sentir a podridão ancestral da nossa linhagem. Depois de horas revirando papéis, encontrei um diário. Capa de couro, fechos de bronze. Era de Antônia, minha avó. A mulher que todos diziam ter sido santa, curandeira, beata. Mas nas páginas, ela era outra. 1964, noite de São Bartolomeu. Fui até o campo como mandaram. Estava grávida de Ana. Ele apareceu. Alto, elegante, com olhos negros demais para um homem. Disse que podia me dar um marido fiel, prosperidade, saúde para minha filha, desde que eu entregasse a alma dela aos 30 anos. Assinei e nunca olhei para trás. Minha mãe foi prometida antes mesmo de nascer. O pacto de Elian não começou comigo, nem com ela. Começou com a mulher que gerou a maldição de todos nós. Continuei lendo com os dedos tremendo. Ele me disse que quando a filha gerasse vida, o ciclo continuaria. Uma alma por geração, uma dívida sem fim. E aí estava, o motivo pelo qual eu fui escolhida. O motivo pelo qual tudo dava errado sempre que tentávamos viver em paz. Eu era a próxima. Mas quebrei o ciclo, ou pelo menos tentei. E agora, Elian estava furioso, sem controle. De repente, o diário se fechou sozinho. Um vento forte atravessou o sótão, mesmo com as janelas trancadas.
As velas apagaram e uma voz baixa, abafada, sussurrou bem perto de mim. Volte ao campo, a raiz está lá. Tremendo, levantei. Atravessei a noite como um fantasma, dirigindo em silêncio, guiada apenas pela angústia. Quando cheguei ao campo, o solo estava mais escuro, como queimado. E no centro dele, onde o círculo de chamas se abrira dias antes, havia uma marca, um símbolo cravado na terra, triângulos entrelaçados, uma rosa negra no centro. E ao redor, palavras em latim antigo: Sanguis promissum est, redibit ad originem. O sangue foi prometido, ele retornará à origem. Caí de joelhos. O pacto da minha avó condenou minha mãe, o pacto da minha mãe me arrastou, e agora era minha vez de cortar essa linhagem. Mas como? Como se corta um mal que nasce no sangue? De repente, senti um calor atrás de mim. Virei devagar, e ali estava Elian, mais escuro, mais alto, mais monstruoso. Descobriu, não é? Foi ela, a Antônia. Todas as raízes apodrecem com o tempo, mas algumas florescem primeiro. Você enganou gerações. Ninguém engana, eu ofereço. Elas escolhem. Fiquei de pé. Eu escolho acabar com isso. Ele riu. Então prepare-se. A próxima noite será a última. A alma que você ama mais será levada. Não. Uma por geração, como foi prometido. E você, Isadora, vai escolher entre Tiago ou sua mãe. O chão tremeu. O símbolo brilhou. E quando pisquei, ele tinha desaparecido. Voltei do campo sem sentir o corpo. O ar parecia pesado demais. A cidade, estranha. Pessoas me olhavam como se soubessem. Como se eu carregasse algo podre nas costas. Talvez carregasse mesmo. Chegando em casa, encontrei minha mãe no sofá, pálida, tossindo sangue. Tiago dormia no quarto, com a testa suada, murmurando coisas sem sentido. Tudo estava desmoronando. Leonardo? Ele saiu de casa 2 dias antes, depois que descobriu tudo. Disse que precisava proteger o filho dele de mim. Não o culpei. Eu também queria fugir de mim. Naquela noite, Elian apareceu no espelho do banheiro, sem cerimônia, sem aviso, como uma sentença lida por um juiz frio. Chegou a hora, Isadora. Me dá mais tempo. Tempo é o que vocês desperdiçam. Eu só cobro. E se eu me entregar no lugar deles? Você não é mais suficiente. Você quebrou a linhagem, contaminou o sangue. Então, o que você quer? Quero que escolha. Entre quem? Ele sorriu. Entre a mulher que te criou ou o garoto que ainda pode ser salvo. O relógio da casa parou à meia-noite. Literalmente. Todos, do celular ao micro-ondas. Fui para o quarto. Minha mãe estava sentada, olhos fundos, como se já soubesse. Ele falou com você? Ela perguntou. Sim, e você vai ter que escolher, né? Assenti, tentando engolir o choro. Então escolhe o Tiago. Mãe, não discute. Ele tem uma vida inteira pela frente. Eu já vivi. Eu não posso fazer isso com você. Mas pode com ele? Ela segurou minha mão, firme. Ele ainda acredita no bem. Ainda tem chance de ser feliz. Eu só quero te libertar. Você não me odeia por tudo? Ela sorriu, com olhos marejados. Filha, eu te amo. Até na escuridão te amo. Fui até o quarto de Tiago. Ele estava pálido, tremendo. Dizia o nome da nossa mãe repetidamente, como se soubesse que ela ia sumir. Olhei para ele, depois para ela. Como alguém escolhe entre o passado e o futuro? Mas a escolha foi feita quando ele nasceu. Quando tudo isso começou. Na sala, preparei o altar. Não com velas, mas com memórias, fotos, brinquedos de infância, uma fita de cabelo da minha mãe, uma carta que ela me escreveu quando eu era adolescente, e no centro coloquei o símbolo, a marca, a raiz. Às 3 da manhã, a porta da sala se abriu com um estrondo silencioso, e Elian entrou, vestido de preto, sem sombra, sem som. Escolheu? Assenti. Apontei para o símbolo.
Ela vai no lugar dele. Elian sorriu, quase com pena. Que triste, Isadora. Quando tudo começou, você queria apenas dar uma vida melhor para sua família. E agora? Agora está sacrificando a única que te amou sem condição. Fiquei em silêncio. Ele se aproximou da minha mãe, tocou sua testa. Ela caiu no chão, não como morta, mas como se estivesse dormindo um sono tão profundo que o corpo não aguentou ficar de pé. Sua dívida está paga, por enquanto. Isso significa, você vive mais um pouco, mas o ciclo continua. Eu vou quebrar isso. Tente. Eu adoro quando vocês tentam. E desapareceu. Minha mãe respirava, mas já não estava mais lá. Tiago acordou subitamente, corado, sorrindo. Tive um sonho estranho, com a vovó Antônia. Ela dizia para eu ser forte. Você vai ser, meu irmão. Vai ser sim, mas por dentro eu estava vazia. Eu tinha escolhido e não havia volta. Minha mãe estava em coma, o corpo ainda ali respirando, mas a alma cativa. Tiago melhorava a cada dia, voltava a sorrir, voltava a viver, mas eu não. Eu era só a casca de uma escolha que ninguém deveria ter que fazer. Não conseguia olhar minha mãe sem sentir o peso de tudo, de todas as gerações marcadas pelo sangue, e no fundo, eu sabia, não terminou. Elian ainda existia, e enquanto ele existisse, a maldição continuaria se espalhando, geração após geração. Eu precisava acabar com ele. Voltei ao campo. Era o único lugar onde tudo começava e onde tudo podia terminar. No centro, o símbolo ainda queimava, invisível aos olhos humanos, mas eu via. Nas mãos, o diário da minha avó. No peito, a medalha de sangue da minha mãe. No bolso, meu próprio pacto assinado. Ia fazer algo impensável, abrir a porta do inferno de dentro para fora, trazer Elian ao mundo físico e encará-lo como ninguém jamais teve coragem. Eu te chamo, sussurrei enquanto cortava a palma da mão e deixava o sangue cair sobre o símbolo. Em nome do sangue de Antônia, em nome do sacrifício de Ana Cecília, em nome da dor de Isadora, apareça. O chão se abriu e Elian surgiu. Não como antes. Agora ele tinha forma plena, pele feita de sombras, olhos como buracos no tempo. Você é ousada, humana. Eu sou filha da dor que você plantou. Veio me entregar mais alguém? Não, vim te levar comigo, ele riu. Você não tem esse poder. Tenho sim, porque fui marcada por todas as gerações. Tenho o sangue da origem, o sacrifício da continuidade e a escolha do fim. Mostrei a medalha, mostrei o pacto, mostrei o diário com a assinatura original de Antônia. Isso é uma armadilha? Ele rosnou. Isso é o fim da tua festa. Abri o livro em uma página rasgada, a contra-assinatura. A cláusula oculta que minha avó deixou, a que diz: se um herdeiro carregar o sangue, a dor e a verdade, poderá rasgar a raiz pela raiz. Ergui o livro, segurei a medalha com a mão ensanguentada e joguei tudo no símbolo. O chão explodiu. O campo gritou. Elian tentou fugir, mas foi sugado para dentro da própria criação. Isso não acaba aqui, ele berrou. Acaba sim, porque eu não te temo mais. A cratera se fechou. O símbolo queimou até virar cinza e o silêncio voltou. 2 semanas depois, minha mãe acordou, fraca, mas viva. Onde estou? Ela sussurrou. Em casa. E ele? Acabou. Tiago corria pela casa, ria, cantava. E eu? Eu finalmente respirava. Quebrei o pacto, destruí a raiz, mas algo dentro de mim ainda pulsa diferente, porque quando você toca o inferno, uma parte dele sempre te toca de volta. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim.
Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.